Pronto, então agora para finalizar, né, as duas últimas questões, componentes de um vetor. Então a gente já viu o que acontece quando você tem um vetor e que ele vai ter aparecer essas componentes, tá? Veja, aqui colocando ele bem na origem, a componente vai ser o tamanho que ele vai ter com relação ao eixo x, ó, a componente x. E a componente y de um vetor vai ser o tamanho que ele tem com relação ao eixo y. Então, para encontrar essas componentes, vamos supor que a questão dê apenas o vetor, como é o caso aqui, ó. Veja que ela dá apenas o vetor e o ângulo dessa força, né? Aqui, ó, 37 graus. Então, como que eu vou decompor? Perceba que aqui forma-se um triângulo, retângulo, tá? Vou tirar aqui as componentes, tirar o vetor soma e pronto. Aqui forma um triângulo retângulo. Se eu voltar aqui às componentes, pronto. Mais ou menos. Aqui era para sair um pouquinho melhor, né? Bom, o que acontece? O triângulo retângulo aqui, ele se forma. E através do teorema de Pitágoras, vocês vão chegar na seguinte fórmula. A força, essa componente, ela vale exatamente o comprimento dessa força maior vezes o cosseno do ângulo que ela está fazendo com o eixo x. Isso para calcular a componente x. Então, essa componente aqui, a componente x que fica embaixo, né? Essa componente aqui, o tamanho dela vai ser exatamente essa força, ou esse vetor aqui, o tamanho, o módulo dele, vezes o cosseno do ângulo que ele faz com o eixo x. E a componente y vai ser o comprimento desse vetor vezes o seno do ângulo, desse ângulo aqui, que ela também faz com o eixo x, certo? Então, para calcular isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Já que a força, né, a componente x da força, dessa força, é o módulo dela vezes o cosseno, vamos substituir na fórmula, ó. A força x é o módulo dela, que é 200 newtons, vezes o cosseno de 37 graus, que é o ângulo que ela está fazendo aqui na imagem. O cosseno de 37 graus vale 4/5, certo? Ou seja, a força, a componente x dessa força é 200 vezes 4/5. E 200 vezes 4/5 dá 160. Isso aqui foi a primeira componente, né? Agora a segunda componente. Essa segunda componente vai ser 200 vezes o seno. Então, sempre que você vai calcular a componente do eixo y, você usa o módulo vezes o seno do ângulo. E quando você vai calcular a componente x da força, você vai usar o módulo vezes o cosseno do ângulo, tá? Cosseno quando for força a componente x, seno quando for a componente y, tá bom? Então, essa força, né, ela é composta por duas componentes. A força será, então, esse vetor força resultante vai ser a primeira coordenada, x, e a segunda coordenada em y, né? Agora, eu vejo que na última questão, na 10ª, também é a mesma coisa, né? Ela dá aí um projétil que é lançado a 53 graus do solo e com a velocidade, né, de 200 metros por segundo. Então, de novo, nós vamos utilizando aqui, ó, a velocidade é igual ao módulo do vetor velocidade, ele disse que era 200, vezes o cosseno do ângulo. Quando é Vx, usa o cosseno. O cosseno de 53 vale 3/5, né? 3/5. 3/5 de 200 dá 120, como a gente já viu anteriormente. E para fazer aqui, ó, Vy, vai ser, a gente vai usar 53 graus. Então, 200 vezes seno de 53 graus, a gente deve lembrar que seno de 37, seno de 53, perdão, seno de 53
é 4/5 e 4/5 de 200 dá 160. Veja que é bem semelhante os resultados, né, dessa questão com da outra questão. Isso acontece porque o cosseno de 37, ele tem o mesmo valor que o seno de 53. Ao passo que o seno de 37 tem o mesmo valor que o cosseno de 53. Então, a gente tem aí uns valores que acabam dando o mesmo resultado devido ao módulo ser igual, tá? Então, o que é que vocês devem lembrar daqui? Cada componente será o módulo da força, da força que você está querendo calcular a componente. Se for a componente x, você usa cosseno do ângulo que ela está fazendo com o eixo x. Se for a componente y, você usa o seno do ângulo que ela está formando com o eixo y. E assim você consegue resolver as questões. Certo? Então, qualquer dúvida, só deixar aí no comentário ou no link da atividade.